Quem não gosta de um livro cheio de surpresas? Ao ler A Caçada, de Guilherme Carsten, você, professor e professora, com certeza vai conquistar a atenção das crianças bem pequenas com uma divertida aventura, onde o suspense cresce a cada página. Animais correm desesperados de uma ameaça que não sabemos qual é. Nas ilustrações, vemos apenas suas expressões, que remetem o leitor ao medo e também à curiosidade. Afinal, do que será que eles estão fugindo? Guiada por esse mistério, a história de A Caçada é um ótimo convite para que leitores em formação entrem em contato com o mundo mágico da literatura. E nessa viagem, você, educador, tem um papel muito importante. A mediação da leitura, tornando as palavras encantadas para o universo infantil. O propósito é, enfim, formar crianças que gostem de ler e que vejam na leitura e na literatura uma possibilidade de divertimento. Assim, vamos apresentar nesse vídeo algumas orientações que podem ajudar você a navegar paisagens literárias por meio de leituras dialogadas, textos e imagens. A primeira coisa que é bom lembrar é que os livros, mesmo os criados ou adaptados para os pequenos leitores, narram a vida humana e o mundo. Por isso, o contato com o texto literário deve acontecer através de situações que estabelecem vínculos, em especial pela escuta. Daí a importância da oralidade. Vamos conferir então algumas possibilidades de como você pode tirar o máximo da leitura de A Caçada. Tudo começa com uma expressão curiosa. Corra! Você pode elevar o volume da voz para pronunciar a palavra de forma enfática, passando um clima de tensão e pressa. Correr é uma ação repetida por todos os personagens da história. Assim, o leitor é envolvido em uma dinâmica constante que aumenta a cada animal que surge. Para comunicar as diferentes sensações que a história desperta, empregue recursos orais como entonação e modulação da voz, pausa e inflexão. Sugerimos que as frases do livro sejam pronunciadas de forma enfática. Você pode até pausar entre uma palavra e outra. Deixe claro que as frases são um aviso destinado aos animais em fuga. Você sabia que as crianças são capazes de reconhecer o clima expressivo só pela entonação do narrador? Não precisa interromper a contação da história para explicar o que está acontecendo. Por exemplo, nas páginas 21 e 22 surge a fala de um elefante apavorado. Nesse momento, você pode aplicar uma inflexão clara, marcando com a voz que você já não é mais o narrador que ameaça, mas sim um personagem amedrontado, que passa correndo e avisa os outros animais do perigo. Ainda outra inflexão pode marcar a contagem numérica na página 25. Aqui, a voz pode tomar a entonação de uma brincadeira de esconde-esconde ou pique-esconde, criando a expectativa para a revelação do segredo. A contagem pausa no número 10, que ocupa um espaço grande na página, sugerindo que o narrador grite. E na página 29, o conflito é resolvido. A grande revelação da história é a imagem de um pequeno ratinho contando de olhos fechados. Ele nos diz que toda a aventura foi uma brincadeira de esconde-esconde e não uma caçada. Vale mencionar que nesse livro, texto e imagem são impossíveis de separar. Por isso, no momento da leitura, é muito importante que os alunos não só ouçam a narração, mas também vejam as figuras. As ilustrações de Guilherme Carsten, o autor de A Caçada, são um convite para o leitor mergulhar no universo lúdico dessa divertida história. Guilherme nasceu em Blumenau, no sul do Brasil. Se você quiser saber mais sobre a vida e o trabalho do autor, confira o seu Manual do Professor. Nós sugerimos que, além de A Caçada, você procure conhecer outra divertida obra de Guilherme, que escreve e ilustra livros para crianças de todas as idades. As imagens de Guilherme só faltam falar, não é mesmo? Você sabia que elementos como esse, que chamam a atenção das crianças, são muito importantes na formação de futuros leitores? Eles despertam a curiosidade e o interesse pela literatura. Por exemplo, quando você fala com entusiasmo sobre um livro, ou quando você troca olhares instigantes durante a narração, ou ainda quando o espaço escolhido para a leitura é agradável. Essas atividades e preparos seduzem a criança e permitem que ela estabeleça uma relação empática com a obra. Ainda uma outra maneira muito divertida de envolver os pequenos leitores são as conversas pré- e pós-texto. Pensando nisso, vamos ver algumas dicas sobre leitura dialogada. Essas são propostas que possibilitam principalmente situações de oralidade, leitura, compreensão e diálogos sobre o texto partilhado.
Entre outras opções, a leitura que promove diálogos pode ser vivida por meio de perguntas e respostas. Como sugestão, aqui vai uma lista de questionamentos que você pode fazer para as crianças ao ler A Caçada. Quem aqui achou que os animais estavam correndo perigo? Por quê? Quem ainda não leu a história vai pensar que os animais estavam fugindo do quê? Quem de vocês achou que a história contava uma brincadeira? Qual dos animais parecia ser o mais assustado? Que outros animais você colocaria nessa história? Essa e muitas outras perguntas permitem que você explore aspectos interessantes de um texto tão envolvente. Ainda pensando em propostas que sejam um convite para que as crianças queiram ler o livro, vamos apresentar uma sugestão de modelagem de aula. Propomos aqui que você apresente a obra de uma forma que as crianças conheçam o universo de referência do texto e, ao mesmo tempo, queiram saber o que vai acontecer. A atividade começa antes da leitura. Você pode anunciar a história de diversas formas, com uma canção, com perguntas, com um jogo de adivinhação sobre a trama do livro e os personagens, apresentando a capa de uma forma enigmática, com dicas sobre o enredo. Assim, passamos para a leitura. Nesse momento, uma roda de conversa é uma boa ideia. Estimule as crianças a falarem sobre a história, associando a atividade da leitura com as emoções que elas vivenciaram. O diálogo sobre o livro ajuda os pequenos leitores a aprenderem modos próprios de pensar e de agir diante do mundo. E por fim, para depois da leitura, sugerimos as seguintes propostas. Explore o potencial de criação das crianças por meio de desenhos. Peça que eles continuem a história através de imagens, desenhando outros animais ou situações. Você também pode fazer uma gravação de sons de animais e deixar tocar em algum lugar da sala, para que as crianças tentem descobrir qual bichinho é. Ainda outra possibilidade para pós-leitura de A Caçada é uma brincadeira de esconde-esconde. Sugira às crianças que a cada rodada do jogo criem regras diferentes, como se esconder em duplas. Essas foram algumas propostas de atividades que você, professor, professora, pode desenvolver com seus alunos na escola. Mas saiba que o trabalho de formação leitora com a criança bem pequena não precisa se limitar à sala de aula. A experiência literária também pode ser compartilhada com a família. Por isso, sugerimos que você organize uma reunião com as famílias e apresente um projeto de leitura literária. Envolva os familiares nas atividades, propondo a eles estratégias de oralização e de interação verbal. Uma outra ideia é pedir às crianças que contem a história do livro aos seus familiares. Assim, nós encerramos esse vídeo sobre o livro A Caçada, de Guilherme Casten. Obrigado pela sua atenção até aqui, professor e professora. Espero que as nossas propostas de leitura tenham inspirado a você a criar experiências literárias inesquecíveis. E não esqueça, se você quer saber mais detalhes sobre alguma dessas atividades, consulte o seu manual do professor. Boa leitura e até a próxima!